bom poder celebrar contigo mais uma vez, mesmo que assim em vídeo, eu novamente daqui, vocês ali das vossas casas. Não sei como foi a semana de vocês, se vocês tiveram preocupações, medos, angústias. O que eu sei é que Deus quer nos falar, porque assim como nós precisamos nos alimentar, também para a nossa imunidade, para o nosso corpo físico ficar forte nesse tempo, nós precisamos nos alimentar da palavra e da vontade de Deus, para fortalecer, para aumentar a nossa fé. E Deus quer nos falar, esse Deus que está aqui, que está em ti, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu gostaria hoje de compartilhar uma palavra contigo, mas antes eu quero orar para que Deus nos ajude a entender o que Ele quer nos ensinar. Oremos. Amado Senhor, que a Tua palavra seja para nós como um alimento saboroso e que nos ajude a criarmos imunidade contra as dúvidas, contra as notícias tristes desse nosso tempo. Que Tua palavra fortaleça e aumente a nossa fé. Ensina-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E a palavra que eu escolhi para compartilhar neste dia, nós encontramos em uma das cartas que o apóstolo Pedro escreveu às primeiras comunidades cristãs. Nós lemos lá do capítulo 5, os versículos 10 e 11, onde o apóstolo diz assim: mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Até aqui a palavra do apóstolo. Se a gente lê de início, a gente percebe que o apóstolo fala em sofrimento. Os cristãos daquela época também passavam por sofrimentos, principalmente por confiarem, por acreditarem em Jesus. Eles eram perseguidos, eles eram presos e alguns até mesmo perderam as suas vidas por causa da sua fé. Por isso o apóstolo sente a necessidade de animar e de escrever a eles. No entanto, a gente percebe que o apóstolo fala de um tempo de sofrimento, mas que um Deus que tem amor ilimitado estará com eles. E a gente pode pensar como um Deus que nos ama sem limites pode permitir o sofrimento. Por que pessoas boas precisam sofrer? Por que cristãos precisam sofrer? Essas perguntas levam muitas pessoas a deixar de acreditar em Deus. Por que, se Deus ama tanto as pessoas e ama tanto o mundo, Ele permite tanta violência, guerras, fome, sofrimento? Por que Deus tem permitido essa pandemia que tem se alastrado, tem ceifado vidas inocentes? Em falando em sofrimentos, eu lembro também de uma pergunta que a minha filha me fez há uns dias. Quando ela soube que um mercado havia sido assaltado aqui em Pomerode, ela perguntou: mãe, desde quando existe roubo no mundo? E sobre os sofrimentos e o roubo, para entendermos eles, nós precisamos lembrar lá do início da história da criação. Quando Deus criou os seres humanos. E Deus criou tudo tão perfeito e criou as pessoas perfeitas. Mas Deus não queria que elas fossem escravas, manipuladas por Ele. E Deus então decidiu dar a liberdade a elas.
E quando Deus deu liberdade ao ser humano, ele também decidiu tomar decisões que o afastaram da vontade de Deus, porque o ser humano queria se tornar igual a Deus. E com isso desobedeceu e trouxe o pecado para a sua vida e para a vida de todos os seres humanos. Trouxe com isso maldade, violência, todo sofrimento, todo tipo de doença. E também trouxe a morte, porque Deus tinha nos feito eternos. E a gente pode se perguntar, poxa, mas e Deus permitiu então que o sofrimento tomasse conta de nossa vida e nos abandonou depois que nós o desobedecemos? Onde está Deus quando as pessoas estão sofrendo? E quando eu penso sobre isso, eu lembro de um livro que também se tornou filme, chamado A Cabana. Nesse filme, nós encontramos a história de um homem que perdeu a sua filha. A filha dele foi brutalmente assassinada. E ele, muito revoltado, tem a oportunidade de se encontrar com o próprio Deus em uma cabana. E quando ele está lá com Deus, ele inicia uma conversa com ele. E ele pergunta a Deus, se você ama tanto as pessoas, por que você permitiu que a minha filhinha morresse de forma tão injusta e brutal? Deus, se você ama tanto as pessoas e também o teu próprio filho, como você permitiu que ele morresse na cruz, onde tu estavas naquele momento? E então a personagem que faz o papel de Deus no filme, no livro, ele mostra suas mãos e lá aquele homem pode ver as marcas dos pregos. Deus dizendo assim, eu estava lá com a tua filhinha quando ela estava sofrendo. Eu estava lá com Jesus na cruz quando ele morreu. É Deus dizendo, eu não abandonei os seres humanos. Eu os amo tanto e eu estou com eles todo o tempo. E quando o ser humano está sofrendo, quando ele está lutando para sobreviver, eu estou lá com ele. Deus dizendo, eu estou com as pessoas que estão hospitalizadas por causa do Covid, daquelas que estão sentindo falta de ar. Eu estou com as famílias que estão diminuídas porque já perderam alguém querido por causa dessa pandemia. Eu estou em cada casa, em cada família que tem passado por dificuldades financeiras e insegurança para com os seus empregos. Eu estou contigo, ali onde você está. Se você está alegre, eu me alegro contigo. Mas se você está sofrendo e triste, eu também choro e eu também sofro contigo, porque não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso que Deus nos criou. E aí a gente volta para a palavra do apóstolo Pedro, que fala que eles deveriam sofrer por um tempo, mas que Deus, que os ama incondicionalmente, não os abandonaria e estaria com ele. Não só isso, ele lhes daria força, firmeza e verdadeira segurança. Queridos, Deus tem usado de tempo de sofrimento. Isso significa que não é algo que vai durar para sempre. O nosso sofrimento, esse tempo de pandemia vai passar. E não só isso, Deus está conosco, passando por ele junto com nós. Além disso, Ele está usando esse tempo para nos aperfeiçoar, para nos tornar melhores, para fortalecer a nossa fé, nos ajudar no testemunho. E não só isso, como dizia o apóstolo, Ele está nos dando força, firmeza e segurança. Confia nisso, coloca a tua vida nessa certeza. E que somente a esse Deus, como dizia no versículo 11, que somente a esse Deus seja dada todo o poder, toda a honra e glória. Amém. Gostaria de convidá-los, assim como estão em vossas casas, também para um momento de oração. Oremos. Amado Senhor, nós reconhecemos que Tu nos criaste para o bem, nos criaste bom, mas muitas vezes as nossas decisões nos afastam de Ti. E isso desde Adão e Eva.
Por isso, Deus, nós vivemos num mundo caído, num mundo de pecado, de todo tipo de sofrimento e morte. Mas, Senhor, nós também sabemos, e o texto nos lembra que Tu não nos abandonas nesse tempo, e Tu nos amas muito. E não só isso, Tu nos dás força, nos dás firmeza e coragem. E além disso, Tu usas de cada tempo de tribulação e sofrimento para nos aperfeiçoar, nos tornar melhores. Abençoa-nos, Senhor. Dê-nos esperança nesse tempo. Querido Deus, nós também queremos pedir e interceder. Nós lembramos de toda a situação de sofrimento causada por essa pandemia, seja pelas pessoas infectadas, por aquelas que já perderam a vida. Cuide das famílias enlutadas. Senhor, abençoa o nosso país e todas as decisões que são tomadas que sejam para o bem das pessoas, que cada um também possa se prevenir, se cuidar nesse tempo. Senhor, abençoe a nossa igreja, as nossas comunidades de fé, que as pessoas não percam a esperança que vem da Tua palavra. Senhor, cuida de cada um de nós. Ajuda-nos a entender que o sofrimento é momentâneo, que ele vai passar e que Tu estarás conosco em todo o tempo. Nesta certeza nós oramos a Ti, agradecemos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E assim eu te convido a receber a bênção dali onde estás. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E ainda te convido a cantar comigo um hino que também foi gravado pelo Gabriel, que lembra que mesmo em meio a dificuldades, se as ondas, se as tempestades da vida são grandes, a gente pode contar e relembrar das bênçãos de Deus.